Olá, amigos, estamos iniciando a segunda edição do programa Pode Opinar. E hoje eu tenho o prazer de receber Sua Excelência, o prefeito da capital, Léo Moraes. Durante esse período, nós vamos bater um papo aqui sobre a cidade de Porto Velho, vamos falar dos avanços da cidade, vamos falar se houve retrocesso, vamos falar do ânimo do prefeito para tocar essa cidade, seus múltiplos problemas. E agora eu quero cumprimentar Sua Excelência, o prefeito da capital, Léo Moraes, e dizer da alegria de recebê-lo aqui pela primeira vez. Tudo bem, prefeito? Tudo bem, Arimar? Obrigado aí. Tá animado, prefeito? Tá tranquilo? Animado, já nasci animado. Tá animado, já, rapaz, batendo palma, agradecendo por ver a luz do sol. E sou muito feliz por isso, né? Por viver em Porto Velho, por ter essa oportunidade de ser prefeito e estar aqui contigo aqui. Muito obrigado e parabéns aí pelo novo modelo. Show de bola. Pois é, o programa está entrando aí, graças a Deus, bem colocado para a cidade, para o mundo. Muito bem, prefeito, dos problemas comuns que se debatem a brava gente da sociedade porto-velhense, quais são aqueles que estão sob a mesa do prefeito e os que já estão em andamento, o que era promessa de campanha, o que já está sendo executado? Problemas que são bem claros, que nós temos um planejamento de solução. Saúde, que é um problema seríssimo. Educação e inclusão, e aí eu faço uma conexão de inclusão também com saúde e assistência social, bem como também mobilidade e segurança pública. Isso daqui a gente tem planejado e tem realizado já entregas nesses temas que são muito importantes. E dentro do plano de governo, nós já, modéstia à parte, realizamos várias entregas reais, palpáveis, já executamos nossas propostas que foram apresentadas e temos tantas outras ainda pela frente. Por exemplo, o que já foi entregue, prefeito? Vamos lá, Hospital Corujão. Corujão, atendimento à saúde na Zona Leste e Zona Sul para tentar desafogar as nossas UPAs. Aumento de 30 mil atendimentos no primeiro quadrimestre também em relação à nossa saúde. Temos um vazio assistencial muito grande, 100 mil pessoas não são atendidas porque faltam unidades. As que têm, segundo o relatório do MP, são várias dezenas de ruínas. Essa é a nossa realidade. Na mobilidade, acabar com, por exemplo, a faixa exclusiva de ônibus na 7 de setembro, que reacendeu o comércio, ressuscitou o comércio e trouxe novas oportunidades para centenas e milhares de pessoas. Eu estou falando, por exemplo, em educação com inclusão, nosso ônibus de inclusão que busca essas crianças e familiares em suas casas e leva para suas terapias, algo inédito que nunca teve. Estou falando em redução da passagem de ônibus, que era a segunda mais cara do Brasil entre capitais, hoje é a mais barata de todo o país. Quanto é hoje? Era R$6 e hoje R$3. Era a segunda mais cara do país entre capitais, hoje é a mais barata de todo o Brasil. Há subsídio do município para isso? Não mudou o subsídio já existe há muito tempo. Inclusive, ele é revisado e reajustado conforme as necessidades e métricas existentes há anos, mas não baseado em decorrência dessa alteração. Nós estamos falando de segurança pública, nosso projeto da Guarda Municipal foi estudado, mais do que isso, apresentado um projeto de lei, aprovado o projeto de lei, para agora nós iniciarmos a contratação da empresa para realizar um concurso, um certame, que nós vamos contratar mediante concurso público esses profissionais. No serviço público, pela primeira vez após 12 anos, uma revisão geral de quase 5% a todos os servidores públicos. Outro grande problema que afetava a profissão mãe de todas as outras profissões, que é o piso nacional da educação, o piso do magistério, que tanto se falou, tanto se prometeu e não se entregou. Primeiro semestre entregue com efeitos já a partir de junho, quase 6,20%, que a depender da faixa salarial chega a 12%, 13% até 14%. Outra realidade já praticada pela gestão. Então, em várias frentes, nós temos atuado, questão de desburocratização também, estamos com um projeto quentinho da autodeclaração de licenças, para que a gente possa acelerar para quem quer investir, empreender, gerar emprego, enfim. Porto Velho tem que ser um lugar convidativo. Quando a gente fala com o comércio, com o setor produtivo, eles falam que Porto Velho precisa gerar o ambiente de negócios. Isso a gente também está fazendo diariamente. Prefeito, Porto Velho é uma cidade, todo mundo sabe, multifacetada de problemas, uma enxurrada que desliza aí sobre as ruas da cidade de problemas de toda a ordem. Eu gostaria de saber como é que o prefeito planeja essa cidade, tabula as ações e, consequentemente, manda a sua equipe para a rua. Como é que é feito? Já que arruma a situação daqui, a daqui já esculhambou.
Como é que o prefeito se coloca para isso? Nós fizemos, mediante decreto, a reunião entre secretarias semanalmente, nos primeiros 100 dias. Então, ali a gente conseguia entender os desafios, as missões e também os resultados, né? As soluções, as entregas reais. Outra coisa não tem jeito, que é insubstituível, que é você andar na cidade e ouvir as pessoas. A voz do povo, literalmente, é a voz de Deus. Também temos feito isso desde que entramos no mandato. E uma equipe que foi instituída, uma equipe de atividade meio, sem FAI, sem POG, CGM, que é a nossa equipe de equilíbrio econômico, para que a gente possa realizar as discussões e saber o que é possível fazer e também em prazos de curto, médio e longo prazo. E a gente tem conseguido alcançar, inclusive, de curto prazo, coisas que a gente até de alguma maneira suspeitava de acordo com sua dificuldade, a gente está conseguindo entregar. Então, temos muito o que fazer e a gente tem um planejamento já para os próximos anos. Porto Velho tem pressa? Muita. Demais, sem dúvidas, né? Você é minhoca da terra, você é apaixonado por esse lugar, assim como muitos que nos assistem, nós precisamos superar, primeiro, aquela síndrome de cachorro vira-lata, que com pouco é o suficiente, a gente vai se contentar com pouco. Não. A gente está aqui já elaborando um projeto da Casa do Autista, a maior casa do autista da América Latina, para você ter uma ideia. Nós estamos agora já com um acordo de cooperação técnica assinado, ao tanto que nós já avançamos, para entregar o primeiro hospital municipal da história de Porto Velho, um hospital municipal universitário. Já é uma realidade? Já vai ser uma realidade, já está com acordo de cooperação técnica assinado, já com relatório, já com investigação e apresentação do caminho realizado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares ligados ao Ministério da Educação. Tem previsão já? Nós estamos aí só no aguardo do Ministério da Educação para oficializar o acordo de cooperação técnica e já estamos, em paralelo a isso, realizando um modelo de discussão de aquisição conforme o relatório da empresa, que é a compra de um hospital. Quando a situação estiver consolidada, prefeito, como é que se dá esse modelo de atendimento público? Vamos lá. Você faz a aquisição da unidade, faz a doação para a Universidade Federal de Rondônia, que realiza o contrato com a mantenedora, que é a IBSE. A IBSE é uma mantenedora, é uma administradora, a maior administradora de hospitais públicos do mundo. E com muito know-how, expertise, com pagamento de salários, inclusive, muito convidativos, e que faz um trabalho de excelência. Um dos únicos 2 estados que não possuem no Brasil, um deles é Rondônia, que a gente vai superar. Daí, nós estamos falando da porta de entrada, a regulação feita pelo município, de acordo com as nossas complexidades e as nossas dificuldades, e que, além de tudo, você capacita, você potencializa a capacidade, no caso, dos nossos alunos de medicina da Universidade Federal de Rondônia, que farão suas residências e, por que não, teremos novas especialidades, novas clínicas, novas residências. Isso a gente, além do que, permite que profissionais gabaritados se formem e permaneçam em Porto Velho e também no estado de Rondônia. Prefeito, quando o governador... Não só médico, né? Profissionais da área de saúde em geral. Quando o governador Marcos Rocha comprou o Regina Pass, o governador ele enfrentou uma enxurrada de problemas, de críticas e tudo mais, e as pessoas ficavam na expectativa de saber, tem transparência nisto? E o governador teve que fazer algumas coletivas dando explicação. Bom, eu gostaria de saber como é que vai ser feito do ponto de vista da aquisição. Vai ser licitado isso? Já tem um hospital? Falou-se do Hospital das Clínicas, que será o hospital. O que é que tem de verdade nisso? Sim, isso é relatório, não é nosso. Quem faz a indicação é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Não é a prefeitura? Não é a prefeitura, que é o bel prazer, escolhe uma unidade e realiza um processo de aquisição. É importante importante, sem dúvidas. Isso foi fundamental para que possamos avançar. Foi fundamental e continua sendo fundamental. E é uma equipe com todo o know-how, é uma equipe de décadas vinculada ao Ministério da Educação, que realiza esse trabalho em todo o Brasil e que apontou, visitaram todas as unidades públicas e particulares com ou sem interesse de venda para fazer o apontamento técnico com embasamento bem delineado para que apontasse qual seria o melhor caminho. E a partir desse melhor caminho a gente avança para que realize conforme a orientação e a decisão que está no despacho oficial da IBSE. É de veras importantíssimo esse esclarecimento, porque gera uma série de especulações. Esses dias mesmo alguém me perguntou, é o Hospital das Clínicas que o prefeito vai comprar? Bom, agora os ouvintes do Pode Opinar já têm em absoluta primeira mão como vai se dar essa aquisição. O prefeito, quando ganhou a eleição, ele virou até uma brincadeira no dia anterior. O prefeito chutou água, chutou lata, São Pedro deu uma ajuda muito grande para o prefeito, enfim. Bom, esses são os pontos nevrálgicos. O prefeito teve onde ele chutou a água, teve outro ali na rodoviária, teve outro sei aonde. Prefeito, sobre a infraestrutura da cidade, considerando aquele marco da sua eleição, hoje
Esses pontos nevrálgicos já estão resolvidos? Já conseguimos avançar consideravelmente. Estou falando, tecnicamente falando, de pontos que já melhoraram em 40%, 50% com soluções criativas e com pouco dinheiro investido diante da nossa realidade. Aquele do chute d'água foi lá na Rio Aquele de do Janeiro. chute d'água foi na Rio de Janeiro com a Guaporé, ali melhorou mais de 50% a população, enfim, quem está ali próximo, Abriu, de forma fez isenta, drenagem. consegue manifestar dessa maneira. Nós fizemos um dreno para levar até o canal do Tancredo, nós inserimos gaiolas de proteção e contenção para que não fique acumulado aquele lixo, e a limpeza dos canais e dos bueiros, que há tempos, aliás, há anos não tinha limpeza de um daqueles bueiros, que também é outro problema muito sério, porque limpeza tem que ser feita de forma constante, perene. E assim nós fizemos também em outros cruzamentos onde tem circulação de pessoas. Agora elaboramos um projeto, encaminhamos, diga-se de passagem, foi a segunda cidade com o maior número de projetos aceitos pelo PAC, e um projeto, um deles é o de alagação, de drenagem de 200 milhões de reais. E em paralelo, continuamos agora na época da seca a realizar esse trabalho bem profundo, de acordo com a nossa realidade. É bom que se diga que existia um projeto de 1 bilhão e 200 milhões de reais, que a nossa realidade impede que a gente consiga avançar por hora, mas estamos buscando recurso de todas as fontes, inclusive solicitando recurso da bancada federal. Sobre o chute da água, o pessoal falou depois, rapaz, Léo, você vai fazer a posse lá na estrada de ferro Madeira Mamoré, vai chover, cara, é bem no nosso inverno amazônico, tal. Eu falava, meu Deus. Aquilo marcou, né? Não, eu falei, mas cara, se São Pedro me ajudou a eleger, não vai me ajudar a dar posse, isso daí é café pequeno para São Pedro. E deu tudo certo, e inclusive a gente conseguiu avançar bastante na parte da cultura, que era outro compromisso que nós fizemos. Já conseguimos a gratuidade do museu. Agora, dia 2 de outubro, nosso aniversário, 111 anos de Porto Velho. Se Deus quiser, a gente vai fazer a 18, a nossa Maria Fumaça voltar a apitar e quem sabe voltar a se movimentar, para a gente retomar aqueles passeios clássicos da minha época de infância. Se Deus quiser, o mundo vai voltar a enxergar Porto Velho de outra maneira. Essa do chute da água aí ficou legal, todo mundo. Significa que a assessoria do prefeito combinou bem com São Pedro e deu tudo certo. Bom, vamos falar agora a respeito de asfaltamento. Vamos saber do asfalto da cidade, onde é que a cidade está recebendo a camada asfáltica. Nós temos atualmente pelo menos 9 frentes e nós estamos realizando um trabalho muito profundo ali na Calama, em direção ao Cristal da Calama, que são milhares de famílias. Eu não sei se vocês sabem exatamente onde é, perto ali do Lagoa Azul. Ali foi feito um asfalto casca de ovo, em final de mandato, que infelizmente a gente pegou ali com a trena 1,3 cm, 1,5, 2 centímetros, 2,5. E fizeram sem subleito, sem leito, sem subbase, sem base. O que acontece? Terra podre. Você chega lá, é terra fedida, barro fedido. E a gente teve que fazer agora um aprofundamento, escavamos 1,40 m, 1,5 m, para retirar tudo isso, para assentar a areia fina, para depois fazer a subbase no cascalho, para agora retomar o asfalto. A gente fez na Zona Sul parte de asfalto também, ali perto do Flor do Cacto, ali perto do Cidade Nova. Nós fizemos aqui na área central uma parte, fizemos na área da Zona Leste agora. E é desafiador, e eu parabenizo a equipe da CEMOB, porque nós pegamos as máquinas com 80% delas quebradas no toco, sem contrato de insumo, de massa asfáltica, sem cascalho, sem contrato de máquinas. Essa é a nossa realidade. Sem olhar para trás, sem ficar olhando pelo retrovisor, sem chorar as pitangas. Mas isso demanda mais tempo para que uma atividade seja retomada com qualidade. E esses serviços que a gente está fazendo, por exemplo, inclusive com drenagem, com manilhas. Lá no Parque Amazônia, 9 ruas com drenagem, com meio fio, com calçada, com sarjeta e outras atividades, outros serviços feitos, inclusive nos distritos. Ordem de serviço em Vista Alegre, ordem de serviço em União Bandeirantes e asfalto de recapeamento na maior operação Cidade Limpa e Tapa-Buraco da história dos distritos em início de mandato. Prefeito, o povo ribeirinho está no radar do prefeito? Estão merecendo essa atuação da prefeitura? O prefeito tem ido a esses locais? Já fui aos distritos, tive a oportunidade de ir a Calama, fui a São Carlos, fui a Nazaré e fui a outras tantas comunidades que não são distritos. E é uma situação desoladora, né, Arima? Tu é daqui, tu sabe o que eu estou falando, falta de água, falta de iluminação, os bananais, a produção, melancia, feijão devastado pela cheia. E a gente não tinha sequer memória, lastro, material, documental sobre o que aconteceu, por exemplo, nas cheias dos anos anteriores. Essa é a realidade da nossa Guarda Civil. Por conta disso não se podia planejar. Da nossa Defesa Civil, sem nada, absolutamente nada. Imediatamente nós fizemos uma sala de situação, publicamos um decreto da emergência aprovado pelo governo federal, chamamos os órgãos de controle, bem como o Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, além do que já foi falado, Ministério Público de Contas, Tribunal de Contas, Corpo de Bombeiros, Comando da Polícia Militar, Secretaria de Segurança, que sempre foi muito atenciosa, e começamos a inserir tecnologia e boas informações nos locais
dos problemas. E agora fizemos a medição em tempo real de famílias assistidas, atendidas, quantas milhares de cestas básicas entregues, litros de água e quantos nós conseguimos colocar para o nosso abrigo, que foi feito um abrigo na escola, inclusive com muita qualidade na refeição e com muito calor humano. Eu quero me reportar a duas figuras da mais absoluta grandeza na vida social de todos nós, menores e idosos. Quando eu falo de menores, eu falo do futuro da nação. Para não parecer demagogia que o menor é o futuro da nação e a ele não se reporta com absolutamente nada, a atenção da Prefeitura de Porto Velho é o primeiro emprego, o aprendiz, aquele que está começando uma vida. Começa por onde na Prefeitura? Arimar, eu fui o autor da lei, inclusive, do programa de estagiários do município à época que fui vereador. Agora nós alteramos, na verdade inserimos, apresentei um novo projeto de lei do jovem aprendiz de 14 a 24 anos, inclusive da inclusão, para que a neurodivergência tenha acesso também a essa vaga e posterior ao 24 também pessoas com deficiência, deficiências que são permanentes, não são transitórias. Além do que, a necessidade de nós formarmos cidadãos e a gente realizar reforço e estudo em tempo integral. Para quem sabe, uma atividade que seja de extensão, como programador, desenvolvedor, enfim, atividades da atualidade que eles possam também ficar antenados. E temos discutido com o Sistema S, com entidades, para que possam colaborar conosco nessa missão. Sobre os idosos, eu acho que é uma marca também, eu estava no Centro de Convivência do Idoso o dia desses, para que a gente consiga realizar as terapias, só que mais do que isso, as atividades lúdicas e discutir o etarismo com oportunidade no mercado de trabalho. Inclusive, estamos discutindo uma possível lei também sobre essa medida que é muito importante. Muito bem, este é o podcast Pode Opinar, segunda edição, recebendo hoje Sua Excelência, o prefeito da capital, Léo Moraes. Prefeito, agora eu quero partir um pouco para a seara política e saber como é que está a sua relação com a Câmara. Eu já ouvi dizer que houve alguma dissidência por lá, que as pessoas estavam prontas para o combate, alguns. Eu gostaria de saber do prefeito como é que se trava hoje essa relação e aqui bem especialmente, como é que está hoje a relação do prefeito com o próprio presidente da Câmara? Está tudo bem? Eu tenho uma relação muito respeitosa. Não quer dizer que a gente tenha convergência, que exista consenso em tudo, e muito menos que um pense igual ao outro. Modéstia à parte e perdão, mas às vezes fica bem nítido que eu tenho uma posição bem clara das coisas e isso às vezes gera algum tipo de reprovação, resistência. E eu respeito, acho que eles passaram pelo maior vestibular que existe, que eu já fui vereador, é super difícil se eleger, e eu acredito muito que a maioria, se não todos, tem um interesse em defender as pessoas, e não negócios, não jogos escusos ou qualquer outra medida que não esteja coadunada com a vontade do povo. A maioria quer trabalhar pela população, cada qual no seu nicho, da sua forma de atuar, e a gente respeita muito isso. Então eu tenho uma relação boa, uma relação de respeito e uma relação também de independência. São poderes distintos, que muitas vezes se relacionam de forma harmoniosa. Hoje há uma maioria de vereadores apoiando? Existe uma maioria absoluta de vereadores que pensam em desenvolver, que pensam no progresso da cidade e, às vezes, tem pautas que são divergentes e a gente respeita. Prefeito, a gente observa aí, até as pessoas, o prefeito TikTok. Isso é bom ou é ruim? Rapaz, bicho, eu acho que é bom. O TikTok, para ele ser TikTok, ele tem que gravar, para gravar ele tem que estar na rua. Então eu sou um TikTok de rua. É bom demais. Pois é, e é exatamente nessa seara que eu gostaria de saber. As pessoas dizem por aí, o Léo está em 220. O secretariado está bem em 220 nessa mesma voltagem? Ou tem secretário que está com 110, com 50? Essa primeira leva de trabalho, nesses primeiros 100 dias de governo, como é que está aí, prefeito? Tem secretários que estão no 440. Tem outros secretários que têm um perfil diferente, são mais... Mas a priori, já lhe agrada? Sim, eu digo o seguinte, eu ouvi o Caiado um dia desses falando que a equipe dele de secretários entra pelo caráter técnico e fica pelas entregas. Então, para mim, vale muito aqui na nossa administração. Nós ultrapassamos as raias da opinião pessoal, muitas vezes, para colocar técnicos, pessoas capacitadas e reconhecidas por isso. Agora, ficarão pelas entregas. Eu acredito que aqui em primeira mão, que daqui a alguns dias a gente deve realizar algumas mudanças. É importante que se mude, já reconhecendo e agradecendo, mas a população não pode aguardar
e ficar aqui esperando um bom tempo que as coisas comecem a acontecer. Então, isso eu falo com muita tranquilidade. Se a administração tiver à altura do nosso povo, a gente voa, porque se é um lugar rico, é um lugar encantador, é um lugar de gente trabalhadora, é um lugar super estratégico, geograficamente falando, agora a gente tem que trampar. O prefeito está anunciando, então, em absoluta primeira mão, ao podcast Pode Opinar, uma reforma administrativa. Reforma administrativa já aprovada, mas mudança também de alguns nomes que certamente serão importantes, outros nomes, para que a gente consiga cada vez mais avançar. E eu não tenho nada, absolutamente nada, a rechaçar, criticar, mas é necessário que a gente realize essas mudanças, a gente realize essa alternância e que a gente consiga manter o ímpeto e o princípio e a essência de mudar a nossa cidade e melhorar para já as coisas. O prefeito fez um relatório bem grande nos últimos 90 dias, foram os primeiros 90 dias? 100 dias, né? A gente está indo agora para 6 meses. 6 meses, agora vão para 6 meses. Prefeito, o que o senhor pode anunciar para a sociedade já nos próximos dias? Próximos dias, daqui 2 dias, nós vamos entregar a unidade de saúde da Vila Teutônio, da Cachoeira, que é um pedido antigo. Nós vamos entregar, se Deus quiser, esse ano a Escola do Cristal da Calama. Nós vamos entregar, se Deus quiser, que também faz parte do nosso plano de governo, a primeira creche em período noturno e primeira creche em período integral. Nós vamos ampliar e estender o período integral nas nossas escolas. Nós vamos ampliar o atendimento e as salas de educação especial da neurodivergência, que nós tínhamos 10, 12, agora já estamos em 30 e poucas e vamos ampliar ainda mais. Isso é um compromisso que nós fizemos de campanha. Isso são todas entregas para acontecer daqui a alguns dias. Se Deus quiser, nós vamos ter unidade nesses vazios assistenciais, como Orgulho do Madeira, Cristal, Morar Melhor, que são milhares de pessoas que, para conseguir uma senha, tem que pegar uma bicicleta, colocar o seu filho, o seu curuminzinho, lá na barra da bichinha e andar 3 horas para ir lá no bairro Nacional para conseguir uma das 3 senhas às 5 horas da manhã para ter um atendimento para sua criança. Essa é a nossa realidade. Eu estive em janeiro deste ano em Curitiba e observei um modelo bacana de administração lá naquela cidade modelo, que é a prefeitura espraiando os seus serviços para as periferias. Vou dar um exemplo aqui, hipoteticamente falando. A prefeitura levaria para o Orgulho do Madeira todos os seus serviços num lugar só. O sujeito quer um alvará, o sujeito quer alguma coisa que diz respeito à prefeitura, não precisa vir ao centro da cidade. Em Curitiba, o prefeito espraiou para todos os bairros, todas as zonas da cidade, esse tipo de trabalho. Eu não sei se é do seu agrado isso, mas eu achei bem importante. Há possibilidade de um amanhã isso ser espraiado? Por exemplo, temos cidades dentro da cidade de Porto Velho. Orgulho do Madeira, Morar Melhor, Porto Madeiro e outros, Cristal da Calama, que são populações grandiosas e que precisam desse tipo de serviço. Está no radar do prefeito futuramente fazer isso? Tá, nós já realizamos serviços itinerantes e que acontece de uma forma muito positiva, muito perene, efetiva. Né? O que nós precisamos é exatamente ter mais regularidade. E sobre esses serviços, o trabalho de conscientização e de informação é tão importante quanto o próprio serviço. Eu digo que a gente está com as unidades de saúde do Corujão, no Manuel Amorim de Matos, bem no coração da Zona Sul, e no Hamilton Gondim. E no começo teve uma dificuldade muito grande para essas pessoas deixarem de sair das UPAs e policlínicas para ir até lá. E outras novidades que eu também queria falar, que teremos raio-x, máquinas de raio-x em outras unidades. Nós conseguimos agora reiniciar o processo de cirurgias eletivas. O pessoal que só era regulado pelo Estado está sendo regulado pelo município. Hérnia, problemas ginecológicos, por exemplo, retirada de útero, por exemplo, que é um problema seríssimo, que é de histerectomia, mulheres ficam sangrando meses, anos, laqueadura e outros problemas, nós já estamos realizando pelo município de forma corajosa e não aguardando, esperando tão somente a fila do Estado. Prefeito, eu quero me reportar uma promessa de campanha. A gente já passou, colocou a situação meio que en passant, que é a Guarda Municipal. Eu gostaria de saber um pouco mais, efetivamente, quando é que ela vai estar nas ruas de Porto Velho. Arimar, a gente tem uma projeção, isso tudo depende também de prévia comunicação ao Tribunal de Contas, repassar as informações, o estudo de impacto que já foi solicitado, todas as informações, todos os processos basicamente realizados pela Prefeitura têm sido cobrados, solicitados pelo Tribunal de Contas, nós temos encaminhado, vamos aguardar esse diálogo institucional, mas eu quero muito acreditar que final do ano que vem, 2026, dentro do prazo, ou primeiro semestre de 2027, nós teremos a nossa guarda armada
tomando conta da cidade e protegendo a pessoa e a família de bem da nossa cidade. Além da questão da Guarda Municipal, quais são as outras promessas feitas em campanhas que já estão sendo entregues para a sociedade? Concurso, também deflagrando o processo de concurso que nós tínhamos discutido lá atrás. A questão da extensão e ampliação da rede de atendimento à saúde, os exames online, cerca de 70 mil pessoas que não precisam mais ir às unidades de saúde para retirar seu exame. Você tem lá um aplicativo, você consegue não retirar o último, mas os últimos 10 anos também, que foi outra coisa que nós conversamos. Outra coisa, modernização do nosso sistema de informação e de comunicação. A gente instalou o SEI em um semestre, que é o Sistema Eletrônico de Informação. A gente não tinha SEI, integração de informações no município. Eram atos, eram tecnologias e softwares isolados. Também a outra entrega, isso tudo entrega real que estava no nosso plano de governo, Arimar. Isso em 6 meses. Por isso que eu te digo que não são unidades, são dezenas de entregas reais, além de tantas outras que nós temos que fazer. Operação Tapa-Buraco no período da noite, que também nós fizemos. Limpeza da cidade. Limpa, iluminação da nossa cidade. Nossa ponte, que foi iluminada durante uma semana nos últimos 12 anos, está lá iluminada com energia solar, inclusive, para evitar furtos. A gente iluminou, por exemplo, a Santos Dumont, iluminamos também as travessias da BR, você vê aquelas passarelas, inclusive com fio de alumínio, não é fio de cobre, para diminuir o interesse da bandidagem, dos marginais, enfim, diminuir a atratividade. Fizemos, em conjunto com a Secretaria de Segurança, o combate da Operação Fio Desencapado, que a gente conseguiu recuperar dezenas, centenas, quilômetros de metros e milhares de reais de equipamentos nossos. A gente está em várias frentes, porque poder público e executivo, principalmente, não pode se dar o luxo de escolher tão somente um segmento e deixar os outros à mercê da boa vontade da iniciativa privada que a gente quer ter ao lado para desburocratizar e facilitar ainda mais as coisas. Naquela questão da saúde, na campanha tinha até as 3 letras, qual eram? O senhor chegava lá na o 3D, né? Dexametasona, dipirona e diclofenaco, Uhum. É exatamente onde eu quero chegar. Eu não estava me lembrando dessas três letras, os 3 remédios. Bom, em relação a essa questão de aviar medicamento nas farmácias do município, já está resolvido? Já temos remédios. Lógico que falta, às vezes, abastecimento por conta da responsável que falta em toda a região amazônica, vamos supor. Às vezes, isso é mais difícil, mas acontece. Às vezes é a diligência, e aí eu peço que façam a denúncia para o serviço nosso de ouvidoria, de denúncia da saúde, que às vezes falta uma diligência de quem está no posto de saúde para apresentar com antecedência o pedido, ou que submeta para a gente para que a gente possa colaborar com essa gestão da unidade de saúde. Mas na primeira semana levamos os insumos, estava faltando copo descartável, estava faltando luva, estava faltando máscara. E os remédios que na segunda semana nós conseguimos abastecer. Falta de forma localizada e não como antes, que era uma forma geral, infelizmente, de falta de abastecimento que acontecia. Para você que se ligou agora, eu estou apresentando o programa Pode Opinar, hoje com o prefeito da capital, Léo Moraes. Prefeito, a gente já está no finzinho aqui do programa, né? Eu gostaria de saber, se o prefeito olhar para o retrovisor da administração dele nesses 6 meses, o que destacaria como sendo agora? Este fato tem minhas digitais. Mais forte. A melhoria na saúde, a maior operação de limpeza da história. Já tiramos mais de 75 mil toneladas de sujeira, entulho, esgoto da nossa cidade. Precisamos que a população tome conta do que é seu. Quem paga imposto é você. Esse dinheiro que vem é do seu bolso. A doença atinge o seu filho, a sua família. Todo cuidado é pouco. Limpeza. A questão da saúde, que nós ampliamos os serviços, colocamos médicos especialistas. Hoje tem pediatra em unidade de saúde também. Máquinas funcionando, operacionais, mais raio-x chegando também. Mobilidade. Criatividade para conseguirmos vencer obstáculos históricos de décadas que acontecem em Porto Velho, como é o caso, por exemplo, de tesourinha, de fuga de ruas, de iluminação, por exemplo, em todos os lugares. Isso também a gente acredita que é um passo importante. Inclusão, ônibus da inclusão e tantos outros, tarifa do transporte coletivo. Todo respeito, é bastante coisa que nós fizemos e é o combustível para seguir adiante, é o carinho que a gente recebe no dia a dia. Para finalizar, eu gostaria que o senhor deixasse um recadinho aqui, as pessoas obesas que desejam emagrecer, dizer para elas assim, se candidate a ser prefeito de Porto Velho. Chicote da prefeitura, é só tomar chicotada com a condição de prefeito que perde peso, mas academia é importante. Eu estava lendo um estudo que dos 3 fatores importantes, alimentação,
Sono e musculação. Musculação é tão importante, ou até mais até do que o próprio sono. Então, bora fazer exercício físico, que é fundamental para a gente ter qualidade de vida. Eu falei disso que o prefeito estava rechonchudo antes de assumir a prefeitura e agora está fininho aqui. Por isso que eu estava lustroso. Estava lustroso. Pedi a ele para dar essa receita. Prefeito, muito obrigado. Obrigado, prazerzão. Obrigado por tudo aí. Fique com Deus e bora transformar nossa Porto Velho, nossa princesinha do Norte vai voltar a sorrir. Muito obrigado a todos pelo prestígio da audiência. Até a próxima oportunidade. Até lá.